Pessoal, beleza? Novidades no ar, hein? NOQ The Clips, o canal de cortes do Não Importa o que Diga, agora com uma novidade. Tem aí o Seja Membro. Se antes você curtia e ativava o sininho e colocava o comentário, agora também tem o Seja Membro, onde você faz parte da comunidade e o Michael vai estar se relacionando com vocês aí, fazendo aquele trabalho bacana. Um forte abraço aí, fiquem com Deus. Valeu, gente. Falar um pouquinho de maneira bem objetiva do Daniel Alves, porque durante a tarde ali, começo da tarde, começou muita gente falar a respeito do Daniel Alves. Eu estou até abrindo o link aqui, que muita gente, claro, que já viu as declarações aqui da diretoria de São Paulo, junto ao Muricy Ramalho, e a gente vai falar do Daniel Alves, mas eu vou focar muito em cima do Serdã e do que vai ser mais ou menos ali a live do Tiozão. Claro que as expectativas, né? Porque a live mesmo a gente vai ver a partir das 9 horas da noite lá no canal do Tiozão. E a gente também vai comentar sobre o Flamengo rapidinho, tá? Lembrando que o Tiozão vai rodar uma pergunta minha lá pro Serdã, outras pessoas mandaram perguntas. E, Tiozão, antes de falar de Daniel Alves, que eu acho que nem interessa tanto aí para a torcida do Palmeiras, a não ser que tenha alguém que ache que o Daniel Alves possa ser algo bom pro Palmeiras, que eu vou na linha do... eu vou na linha do Josa Novales, viu, Tiozão? Eu acho que, não sei se você viu o vídeo dele, mas praticamente eu penso igual. Eu acho que é um jogador em decadência, que não se paga 1 milhão nem no Palmeiras, nem no São Paulo, nem em lugar nenhum. Porém, se tem um time que ele pode jogar e que casa com o futebol dele, eu acho que esse time é o Flamengo. É possível, sim. É possível. É possível. Agora, sim, com a referência lateral no Palmeiras, pelo que eu sei, o último lateral que o Palmeiras contratou, que vai para a base, teoricamente, contratou do São Paulo, ele deve ser efetivado no lugar do Mike, o Léo Senna, acho que é o nome dele, né? Exatamente, ele que deve ser o titular. Faltando 3 meses para terminar o campeonato, agora é aquilo, né? A conta sobrou primeiro para o São Paulo, a conta vai sempre sobrar para alguém aí, gente. E nós estamos só na nossa. O que eu concordo lá no Josa, para quem não viu o vídeo dele, teve várias pessoas que fizeram vídeo a respeito disso, o Barolo também, mas eu acho que quem vai pagar essa conta do Daniel Alves, gente? Eu acho que o cara, ele foi totalmente desrespeitoso com o São Paulo, porque ele chega falando que ele é um torcedor. É claro que ele tem direito de reclamar se tem um acordo. Isso é óbvio. Mas por que eu acho que ele combina com o Flamengo? A gente fala de Isla lá no Flamengo. Ontem a gente falou a respeito da lateral direita do Flamengo, que eu não acho uma boa lateral direita. Um dos erros, inclusive quando o Daniel Alves chega no São Paulo, no meu ponto de vista, é dar a condição de um camisa 10 para ele, porque tinha o Juan Fran. Ele é lateral e ele jogou de lateral meio que meia lá na Copa América com o Tite. Mas a gente está falando de uma outra condição de equipe. A gente está falando de seleção brasileira. É um jogador, parece que em atividade mais vitorioso daí do futebol? Isso daí ninguém duvida. Mas também, eu creio que qualquer lateral regular naquele Barcelona teria feito a mesma história que ele fez. Meu ponto de vista. Acho que ele não é um jogador ruim, não, mas não é o que o Palmeiras precisa. E mais do que isso, caso ele vista a camisa de um time como o Palmeiras, tá? Lembrando que isso é só uma opinião, está dentro do campo de opiniões, não de notícia aqui. Eu acho que ele acaba sendo... Ele vai ser questionado mais ainda no Palmeiras. Por quê, tiozão? Nós não usamos os laterais com característica do Daniel Alves. Então ele chegaria para ser um lateral preso na defesa, onde ficaria totalmente escancarado a parte defensiva dele. Pouco ele subiria para o ataque. E eu acho de verdade assim, cara. Eu não sei se vocês conhecem a fundo o Daniel Alves, o pessoal que segue o canal, se você acompanha um pouquinho ele mais de perto, mas ele vive num mundo dele, né? E assim, a gente questiona jogadores aqui que têm atitudes parecidas com a do Daniel Alves. Eu acho que pro Palmeiras não serve. Assim, eu nem acompanhei, Fernando, e eu vou falar, cara, a Daniel Alves, na minha opinião, a chance é zero. Agora, se ele tem a acrescentar, cara,
assim, quem sou eu para falar que se ele tem a acrescentar? Mas no momento, pela idade, pelo salário, não que pela idade possa atrapalhar. Zé Roberto acrescentou com quase 40 anos, entendeu? Mas o histórico passado dele aí não mostra uma possível evolução e principalmente uma burrice da diretoria do Palmeiras trazer o Daniel Alves, entendeu, cara? É um tiro no pé. Então não tem o mínimo sentido, né? Aí é assim, o São Paulo não quer, não tem como pagar e vai arrumar alguém para pagar. Então vai vender um Fusca com motor meio fundido aí, alguém quer? E aí nós vamos lá, o Gagliotti vai lá e, opa, eu quero. Teve o ano todo para contratar, agora vai contratar agora? Então, lógica não tem nenhuma, pelo menos na minha opinião, tá, cara? Eu acho que também não tem. Acho que, claro, a gente está falando disso aqui porque é só você olhar os grupos, as discussões. O nome do Daniel Alves apareceu em várias delas, inclusive muita gente questionando se ele poderia vestir a camisa do Palmeiras. Cara, ele pode? Pode, deve. No meu ponto de vista, não. E assim, não acho que. Acho que algum clube vai pagar sim e vai acabar levando. E só finalizando o Daniel Alves para eu colocar o vídeo. Ele venceu a diretoria do São Paulo. Isso é um fato. Eu vou mostrar o vídeo aqui, quero saber muito a sua opinião, mas para mim, ele venceu. E lembrou, né? Aquele clube que falava que o Palmeiras se apequenava e tudo mais, por conta do Kardec, se viu numa situação parecida nesse momento, que eu quero falar disso, mas lá no Flamengo eu acho que ele combina com futebol, não tô de brincadeira, não. Acho que se ele joga lá, talvez ele apaga, ele vai conseguir, porque o time é bom, então ele vai, não que o do Palmeiras não seja, tá? Mas ele no Palmeiras talvez não seria, ele seria o Daniel Alves do São Paulo. Para mim, o Daniel Alves do Palmeiras seria o Daniel Alves do São Paulo. Agora, se ele jogar no Flamengo, eu acho que ele tem uma condição de aparecer mais no campo de ataque. Ele tem uma condição de apoiar um pouco mais, de jogar mais solto, como ele joga quando ele jogou bem na seleção brasileira naquela Copa América, que a seleção foi campeã. Ele fez mais ou menos essa função. Pegou esse apelido de vovô olímpico, não é à toa, porque, assim, tira ele do Barcelona e analisa os feitos dele. Quem foi mais importante? Gente, volto a dizer, qualquer lateral direito regular, faria história naquele Barcelona. Qualquer um. Então, o Daniel Alves, para mim, nunca teve nada de especial. Especial mesmo foi o que aposentou, que deu lugar a Maicon e depois a Daniel Alves, que foi o Cafu. Esse sim era especial, que jogou em Palmeiras, jogou em São Paulo, uma postura irreparável de atleta, uma postura irreparável de profissional. Isso não é o que eu vejo no senhor Daniel Alves aí. Vou colocar o vídeo, tiozão, compartilhando com a voz aqui. Vai ficar um pouquinho baixo, então, pessoal, aumente o seu volume aí para você escutar, e aí a gente conclui esse assunto do Daniel Alves para falar do Serdã, que vai estar às 9 horas da noite lá no Tiozão do Verdão. Vamos lá, vamos escutar aí, tiozão. Boa tarde, aqui ao meu lado, Muricy Ramalho, nosso coordenador de futebol, Rui Costa, nosso executivo de futebol. Estamos aqui para fazer um pronunciamento a respeito da questão do jogador Daniel Alves. Daniel Alves e Miranda estavam servindo a seleção brasileira e deveriam hoje ter se apresentado para começar. Para mim, aqui ele já jogou com o torcedor, tiozão. Eu vou ir parando para a gente finalizar esse assunto. Claro. Você viu? De fato, é um fato, né? Daniel Alves e Miranda estavam servindo. Mas é para quê? Ó a postura do Miranda e ó a postura do Daniel. Mas aí eu te pergunto, estão devendo o Miranda também? Agora não só o Miranda, outros também, né, Fernando? Outros também, né? E tem cara levantando a tag aí, ó. Eu não concordo, hein? Não. Agora é o seguinte, o Daniel Alves, o Diego lá no Flamengo, ele tá sendo muito questionado, entendeu? Muito. Então, o David Luiz parece aí as últimas informações, o Salernitana da Itália não chegou a nenhuma conclusão e não é que falta pouco, ele tem chance de ir para o Flamengo. Agora, com o Daniel Alves, o elenco do Flamengo fica um elenco muito clássico, assim, qualificado e cascudo. Ele é melhor que o Isla. Sim. Ele é melhor que o Isla. Eu nem discuto que ele é melhor que o Marcos Rocha. Mas, por exemplo, eu questiono que o Zé Rafael colocou ele no bolso, tiozão.
no Palmeiras e São Paulo. Então, será que é o atleta que a gente precisa? Enfim, mas você foi certo. Se ele chega lá, o time do Flamengo já é bom, no papel vai ficar melhor e Sim. pode servir para o Flamengo. Não duvido. Né? Vou ver o pessoal que está falando, mas eu acho que serve. Vamos seguir, aí a gente conclui esse assunto aí e vai para o próximo. Vamos lá. Os treinamentos normais visando os próximos jogos do São Paulo. Miranda compareceu, treinou normalmente, mas Daniel Alves não compareceu. Fomos comunicados por seus representantes que Daniel Alves não retornará ao São Paulo enquanto não houver o ajuste da dívida financeira que o São Paulo tem com o atleta. Tá vendo quem manda de fato no futebol? Os empresários. Simplesmente assim. Claro, tá exercendo o seu direito, não recebo, não jogo, mas você viu que o clube nem relutou a partir do momento que ele não compareceu, simplesmente os dirigentes vieram a público dar essa satisfação para o torcedor de São Paulo. E aí você vê onde, por mais que ele vai falar lá na frente que nenhum jogador é maior que a história do clube, por que essa coletiva, então? Se é um jogador qualquer, você não daria nem essa coletiva. Você dá no máximo, emite no máximo uma notinha ali, ó, o cara não veio, não faz mais parte do plano e acabou. Não, colocaram a cara, reconheceram a dívida, ou seja, até que ponto os caras fazem loucura para trazer um atleta que começa, ele não deveria receber o que ele recebe. Esse é o primeiro ponto. Ponto de partida é esse. Mas vamos. Ô, Fernando, dá licença só um pouquinho. Assim, assim dá para fazer um comparativo quando o Palmeiras trouxe o Lucas Lima, ok? Foi uma sensação aí, o Matos disse mesmo, né? E o São Paulo, ele estava numa draga aí de contratação que precisava trazer um nome, ok? Assim, a semelhança de rendimentos no futebol é igual. Porém, a diferença qual que é? Que o São Paulo quer se livrar rápido, enquanto o Palmeiras não quer se livrar, entendeu? Não está conseguindo se livrar, cara. A comparação é boa. A comparação é boa. Porque, nesse caso, você vê, volto a dizer, os empresários dominam e não são os clubes. O Palmeiras teve que emprestar o Lucas Lima, ainda paga parcialmente o salário dele, e se a gente for pôr na balança o que entregou Daniel Alves e o que entregou Lucas Lima, de fato, tiozão, são equivalentes. Dívida essa que o São Paulo reconhece, tanto que na última semana já fez uma proposta buscando justamente o entendimento e o acerto dessa dívida, proposta que não foi aceita pelos representantes do atleta, algo comum, e a negociação continuará envolvendo o departamento jurídico e o departamento financeiro. Do ponto de vista do departamento de futebol, nós comunicamos e tomamos a decisão e comunicamos ao técnico Hernan Crespo que Daniel Alves não estará mais à disposição para atuar no time do São Paulo. Vale sempre lembrar que o São Paulo é mais importante do que todos nós. Todos nós trabalhamos em favor da instituição. Nenhum de nós, inclusive, é maior do que o São Paulo Futebol Clube. Bom, tá aí pra gente concluir esse assunto. Comenta aqui embaixo o que você pensa de Daniel Alves. Para mim, é aquilo que o Josa falou. Assino embaixo. Palavras do Josa, mais ou menos o que eu penso, quase que igual. Jogador em decadência que no futebol europeu não ganharia o que estava ganhando no São Paulo. Até onde vai a má administração dos dirigentes de futebol aqui no Brasil. E aí, curtiu esse clipe? Então se inscreve no canal, dá uma moral e não perca mais nenhum conteúdo, beleza? Tamo junto!